Como é que o Flamengo saiu da beira da falência para se tornar uma potência financeira global batendo de frente com a elite da Europa? Pois é, essa história incrível de uma virada de chave sem precedentes. 370 milhões de dólares. Guarda bem esse número. Essa é a receita que o Flamengo projeta para 2025. Uma grana que há pouco mais de uma década soaria como pura ficção. E só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, esse valor coloca o Flamengo em um patamar global. O faturamento já passa de clubes muito tradicionais da Europa, como o West Ham da Inglaterra e o Olympique de Marseille da França. Mas a grande pergunta é, como isso é possível? Porque, olha, não faz tanto tempo assim o cenário era de um caos absoluto. Como é que o clube conseguiu sair de uma ruína que parecia certa para virar essa máquina de fazer dinheiro? Para entender essa virada, a gente vai percorrer a jornada do clube em alguns atos. Primeiro, a gente vai ver o colapso, na chamada Era das Trevas, depois, o meticuloso plano de resgate. Aí vem a colheita dos frutos na Era de Ouro e, por fim, a gente vai ver a visão ambiciosa de se tornar o Real Madrid das Américas. Então, vamos voltar lá para o fundo do poço. Entre 2009 e 2012, o Flamengo vivia sua Era das Trevas, um período de caos financeiro e administrativo que, sinceramente, quase destruiu o clube. Cara, o contraste era uma coisa absurda. Por volta de 2012, o clube gerava uns 108 milhões de dólares em receita. Só que a dívida era de 380 milhões, mais de 3 vezes maior. A conta simplesmente não fechava de jeito nenhum. E olha, ninguém resumiu melhor a situação do que o próprio presidente da época, o Márcio Braga. A declaração dele foi um verdadeiro sinal de alerta. O dinheiro tinha literalmente acabado. Fim. Essa crise aparecia no dia a dia de formas humilhantes, sabe? Salários de jogadores, até de ídolos como Romário, atrasados. Treinos no escuro porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. E a contratação caríssima do Ronaldinho Gaúcho, que virou um pesadelo financeiro. O reflexo disso, estádios vazios, com uma média de público baixíssima. Mas aí, no finalzinho de 2012, tudo começou a mudar. Uma nova gestão assumiu com um plano de resgate que se baseava em duas palavras bem simples: disciplina e sacrifício. O renascimento estava para começar. O novo presidente, Eduardo Bandeira de Melo, não escondeu o choque. A prioridade dele era restaurar a honra do clube, começando pelo mais básico: pagar os salários em dia. Ele disse que isso ia deixar de ser notícia para finalmente virar uma obrigação. O plano de resgate tinha 3 pilares bem claros. Primeiro, mobilizar a torcida com o programa Nação Rubro-Negra. Segundo, reconstruir a credibilidade contratando uma auditoria externa para atrair patrocinadores. E terceiro, a parte mais dolorosa, vender as joias da base para fazer caixa. E o plano funcionou. A resposta da torcida foi imediata, foi impressionante. A receita do programa de sócios mais do que dobrou em só 5 anos. Isso só provou a força e o engajamento que a nação tem. Os sacrifícios também foram essenciais. A venda de jovens talentos como o Vinícius Júnior para o Real Madrid e o Lucas Paquetá para o Milan, por mais que doesse no coração do torcedor, injetaram uma grana fundamental para a recuperação financeira do clube. Bom, com a casa arrumada e as finanças em dia, o Flamengo estava pronto para finalmente colher os frutos. A partir de 2019, essa estabilidade econômica deu início a uma verdadeira era de ouro, de domínio absoluto dentro de campo. E os resultados vieram como uma avalanche. Teve a dobradinha histórica em 2019 com Libertadores e Brasileirão, outra Libertadores em 2022. O Flamengo virou a força a ser batida em todas as competições que disputava. É óbvio que o sucesso em campo se refletiu nos cofres, né? A credibilidade que foi reconstruída atraiu gigantes do mercado. Marcas como Adidas, BRB e Mercado Livre começaram a investir pesado, criando aquele ciclo virtuoso de receita e títulos. Mas o mais impressionante talvez não seja nem o faturamento. Olha só esse dado. Entre 2018 e 2023, o Flamengo foi o segundo clube mais lucrativo do mundo. Só ficou atrás do gigante Bayern de Munique. É um feito extraordinário que mostra a eficiência da nova administração. E tudo isso nos leva aos dias de hoje, ao status atual do Flamengo, um superclube global com ambições que agora se espelham nos maiores nomes da Europa. E a prova desse novo status está aqui, nesse número: 46 milhões de dólares por ano. Esse é o valor do novo patrocínio Master com a Betano. É simplesmente o maior contrato da história do futebol brasileiro. E para a gente entender a dimensão disso, esse valor coloca a camisa do Flamengo entre as 10 mais valiosas do planeta. Pensa nisso.
Fica à frente de camisas de clubes europeus muito tradicionais como o Atlético de Madrid. Se a gente olhar para frente para a projeção de receita de 2025, a coisa fica ainda mais séria. O Flamengo não só entra na conversa, como supera um clube da Premier League como o Newcastle. Isso mostra que o clube brasileiro está, de fato, jogando em outra liga financeira. A ambição agora é dita com todas as letras pela diretoria. A meta não é mais só dominar o continente, mas sim construir uma marca global, se espelhando no maior modelo de sucesso do futebol mundial. A jornada do Flamengo é, sem dúvida, um caso de estudo sobre gestão, sacrifício e ambição. E a pergunta que fica no ar é: será que essa trajetória impressionante de reconstrução é um modelo que pode ser copiado por outros gigantes do continente? Ou será que o Flamengo é um caso único? Bom, só o tempo dirá.